Você costuma se atrapalhar com os números? Não gosta de matemática? Talvez esse vídeo vai te ajudar bastante e o tema de hoje já vai ser ingressando no assunto que particularmente eu gosto de falar um pouco, sobre finanças. Nos primeiros vídeos a gente falou um pouco de comportamento e comportamento anda lado a lado com os números. Mas aquela historinha que os números, na verdade que a gente tem na vida, né? Sobre sentimentos, compaixão, é um pouquinho diferente quando se fala de matemática. Vamos aprender? Seja bem-vindo ao novo vídeo. Sonhar, ter sonhos é extremamente importante. Sonhar com um salário X, com a viagem Y, sei lá, com qualquer coisa que a gente gostaria, né, de conquistar. Mas na verdade, quando a gente fala dos números, a história ela não tem sonho e não tem mimimi. A conta tem que fechar e o número é frio. Os números não... Na verdade, eles não choram, mas eles nos fazem chorar. Eles não são engraçados, mas eles trazem uma alegria tremenda. Os números são frios, os números não querem saber se está chovendo, nevando ou se o dia está ensolarado. Ele sempre vai ser a mesma coisa. Quando eu falo de números, quando começa a puxar, na verdade, para matemática, tem gente que já se arrepia, tem calafrio, começa o suor, e na verdade eu queria te falar uma coisa extremamente importante. Meu amigo, minha amiga, eu te entendo e eu tô contigo. Na verdade, assim, ó, e até hoje eu não gosto muito, mas eu, principalmente na escola, odiava matemática. Quando chegou na época do vestibular, eu falei, cara, quando eu descobri assim que tinha humanas e exatas, eu falei, cara, eu vou para as humanas, eu vou para as humanas, eu quero sair dos números, eu vou fazer marketing. E aí no segundo semestre eu tive uma cadeira de contabilidade. E aí eu me senti encurralado, eu falei, e agora? Eu encaro ou eu pulo fora? E aí comecei a ver as faculdades, outros cursos que tinham também, até a área da medicina, inclusive a área da medicina, não é até a área da medicina, inclusive a área da medicina, fisioterapia, nutrição, tem muito cálculo, tem muito número. E eu não tinha como fugir, então eu tive que encarar, mas se eu pudesse excluir a matemática da minha vida e falar, bah, isso aí não precisava existir, eu escolheria essa opção, porque eu não gosto muito, mas é um bem necessário e essencial para nossas vidas nos dias de hoje. E muito provavelmente, eu já vi isso e vocês já devem ter visto também, aquela criança birrenta que pula no mercado no chão, bate os pés e fala, eu quero brinquedo, e quer aquele determinado brinquedo, aquele chocolatinho, aquele produto na prateleira. O que acontece com essa pessoa, com essa criança, né? Com essa mini pessoa no momento? Ela está agindo totalmente por emoção. Ela tá chorando. Às vezes o pai não tem o dinheiro, às vezes o pai não tem limite no cartão de crédito, ele não conseguiria pagar, mas a criança chora. Por quê? Porque a criança, a pessoa ainda quando não tem a maturidade, ela não consegue entender que existe a razão e a emoção na vida. Então uma criança ela age só por emoção, por quê? Porque ela não sabe o que é um boleto, não sabe o que é uma taxa de juros, não sabe o que é um salário, não sabe o que é um 13º, ela não sabe. E não tem como saber, inclusive, né? Então, quando ela tá no mercado, ela vai chorar sim. Só que depois que eu vou até fazer uma pergunta para vocês. Se hoje eu sentar na frente da prateleira e começar a chorar porque uma torradeira tá R$100, o preço baixa? Pode, assim, todo mundo, vamos supor que tenha 300 visualizações nesse vídeo, 200. Todos nós vamos sentar na frente de uma determinada loja e chorar. O preço não baixa. O preço é frio. Ele não tem sentimento, tu pode rezar na frente do número, ele não vai mudar. Então o que acontece? Eu com as minhas finanças, eu com a minha vida, eu encaro dessa maneira. Não adianta eu me jogar no chão, não adianta eu falar, cara, eu não gosto de matemática, eu não gosto. Uma hora ou outra, ou já acontece isso, eu vou ter que saber lidar com os números. Então, entre reclamar e ficar negando a existência da matemática em tudo que existe na vida, é melhor eu aceitar e tentar entender, por mais difícil que seja. E é por isso que eu fiz esse canal, Mentalizei. Não somente para matemática, mas para assuntos mais complexos, ou até para pensamentos que eu tenho para trazer aqui mastigadinho, de forma mais compacta para vocês entenderem. Então, eu vou tentar explicar de uma forma simples as finanças nos próximos vídeos e nesse, para que a gente possa ter um entendimento ainda melhor e uma absorção do conteúdo. Por mais que a gente queira se desligar dos números e falar assim, ó, cara, eu só vou viajar. Vou pra Holanda. A gente tem que saber que, bom, se eu só tenho 7 dias para viajar, por exemplo, são números já, ó, 7 dias, cada dia 24 horas, são tantos quilômetros para ir, tantos para voltar, eu vou de avião, eu vou de navio, quanto vai custar, vale a pena, perdendo um dia de viagem, dia de um de volta, e em 7 dias, e aí a gente começa a calcular. Mas, Léo, assim, ó, eu só quero calcular, eu quero aprender a fazer,
mas eu não gosto de matemática. Tem alguma solução para isso? Na verdade, tem duas soluções que eu vou apresentar para vocês agora. A primeira seria procurar um especialista. Ele pode ser um grande aliado no teu processo de evolução, seja para ganhar mais, para fazer a gestão do teu dinheiro, para ter uma educação financeira ou para fazer aquele cálculo maroto aí para poder te ajudar. E o segundo, fazendo cálculos básicos, e eu vou mostrar para vocês como que vocês podem organizar o dinheiro de vocês de uma forma prática. Então vou dar um exemplo aqui de um salário líquido de R$1.000 mensais, tá bom? Vamos adaptar aí a realidade de cada um, talvez alguém ganhe menos, talvez alguém ganhe mais, mas eu vou deixar aqui como R$1.000, tá bom? O passo número 1 que eu trago para vocês aqui é a divisão do salário de vocês. É dividir, separar em segmentos da vida de vocês para vocês terem uma organização melhor e respeitar esse limite. Por exemplo, eu vou separar de R$1.000 10%, ou seja, R$100 para investimentos, R$200 para lazer, ou seja, 20%, 55% para contas e 15% para uma reserva de emergência. Aí parece que eu já estou ouvindo. Ah, meu Deus do céu, quem dera eu ter 55% ou R$550 só de conta, ou ter 20% só, ou ter 20% para lazer. Bom, esse é um exemplo hipotético, então com certeza vai ter gente que vai ter uma realidade e tem gente que vai ter outra. Até porque não seria normal uma pessoa de 16, 17 anos, 18 anos, que está estagiando, gastar 100% do salário dela em contas. Assim como não seria muito comum, né? Não é que seja certo ou errado, mas não seria muito comum alguém com 50 anos, com uma casa para pagar, 3 filhos, gastar o salário com 100% para lazer. Então cada caso vai ter um perfil de investimento e de análise de gestão do seu patrimônio. Mas a gente está trabalhando aqui com um salário base, só para facilitar os cálculos. Então o que acontece? Nós separando, por exemplo, R$550, 55% para despesas, a gente vai ter que entender o que está aqui dentro. E aí que a gente vai começar a elencar, a botar em tópicos para deixar isso mais organizado também. Da seguinte maneira. Antes de eu falar o passo número 2 e explicar, eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui só para eu entender e ter uma espécie de termômetro para saber se esse conteúdo é relevante ou não para vocês. Então vamos lá, o passo número 2 seria: vamos trabalhar dentro das contas aqui, R$550 que a gente destinou, ou seja, 55% do nosso salário para contas. Dentro dessa gaveta, dessa parcela, tem ali Netflix, conta do telefone, bom, contas, água, luz, enfim, todas as nossas contas de consumo e continhas que a gente tem ali fixas, mensais, tá? E a gente vai começar a olhar ela com carinho. Aí tem gente que vai falar assim: Léo do céu, R$550, 55, não cabe. Sabe, Léo, quando tu vai numa pizzaria e tu come um monte de pizza, aí tu come tanta pizza no buffet, no rodízio, que estoura o botão da calça. Aí eu te falo assim, ó, eu sei como é que é, mas tem uma coisa que a gente vai ter que entender com finanças, tá? Se não cabe, vai ter que caber, porque o número, como eu disse, é frio. Então ele vai ter que entrar nessa gaveta, nem que a gente soque ele, tá? Essa é a primeira ideia do dinheiro. Eles não têm sentimento, os números não têm sentimentos. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai olhar, vamos supor que do teu salário hoje esteja destinado 80% para contas. A gente vai ter que olhar um por um, ou seja, Netflix, água, telefone, celular, e chegar e falar assim, ó, meu queridinho, minha queridinha, até logo. Como assim, Léo? Até logo? Até logo! Não quer dizer que tu nunca mais vai ver essa conta, esse investimento, essa despesa que tu tenha. Mas tu vai falar um até logo. Tu vai começar a olhar na lista aquilo que é mais relevante. Tu não vai olhar com um olhar assim, ó, o que eu não gosto daqui? Não, tu vai falar o que é menos relevante. Entre a água e o Netflix, o que é mais relevante? A água. Entre a luz e o Netflix, o que é mais relevante? Aí tu vai começar a olhar, Netflix, desculpa amigão, tu vai precisar sair porque não tem espaço pra ti. Aí vou viver sem Netflix por 1-2 meses, até conseguir organizar a vida financeira, isso é muito importante, tá? Ou dividir o Netflix com alguém, alguma forma que tu vai conseguir reduzir essa gaveta, essa parcela aqui do teu salário para caber os 55%. Então, o Netflix vai sair, o Spotify vai sair, o Amazon Prime vai sair. Fechou os 55? Beleza, vamos organizar outra gaveta, então pode ser dos investimentos, e aí a gente começa a dar uma olhadinha com mais detalhe. E uma coisa que eu quero deixar clara aqui, de forma bem séria: cortar gastos, reduzir, dói, é triste, é traumático, é problemático,
é uma experiência horrível. Por quê? Porque a gente gosta de ganhar e nunca perder, tá? Mas a gente tem que entender que às vezes menos é mais. A gente dá um passinho para trás para dar 2 para frente, tá? Para pegar um impulso. Então o que acontece? A gente pode até chorar por ficar sem Netflix. A gente pode ter um trauma, mas a gente tem que sempre entender. Da mesma forma que está sendo difícil pra gente, está sendo difícil pra criança chorando lá na frente do brinquedo. E às vezes por questão de imaturidade dela, ela está sofrendo e a gente também. Então, quando a gente lida com os números, a gente tem que deixar o sentimento de lado. Pega o peito e fala, cara, eu vou destinar o meu sentimento a algumas coisas, mas para os números é de maneira fria. Não fechou a conta, tira o Netflix. Ai, tira o Netflix, tira o Netflix, tira o Netflix. Ai, mas tira o Netflix. Porque se tu ficar choramingando, é a mesma coisa que a criança que está chorando na frente da prateleira. Ai, Léo, que horror. É a mesma coisa. Por quê? Porque tu tá envolvendo sentimento nessa jogada. Então, a gente vai listar, elencar o que faz parte das despesas, o que faz parte do lazer. O teu lazer também tem que estar programado, né? Não dá pra sair, eu vou aproveitando. Agora eu mereço. Normalmente a gente se endivida, é assim, né? Eu mereço, é o meu momento. Aí gasta até o siso, né? Gasta tudo. Então, não. Tem que ser planejado. Os números trabalham de forma fria e analítica, tá? Não tem como ficar envolvendo muito sentimento, não. Lembre-se, como diria Machado de Assis, o dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele, tá? Então, eu costumo levar para minha vida. Felicidade não está atrelada ao dinheiro, mas facilidade sim, tá? A gente não é mais feliz porque a gente tem um carro. Porque a gente tem um carro, a gente fala, ah, é legal, tem um carro. No outro dia, tem IPVA, suspensão, pneu, aí começa uma dor de cabeça ou não, né? Depende do padrão de vida de cada um. Mas que é mais fácil, é mais cômodo, confortável ir com uma BMW do que ir a pé, de ônibus, de skate para o trabalho, é uma facilidade, mas não quer dizer que uma pessoa vai ser mais feliz que a outra. A pergunta final que eu quero deixar para vocês é a seguinte, para refletir até o próximo vídeo e comentarem aqui embaixo ou me mandarem pelo direct para eu ter uma certa sensibilidade aí do conteúdo. O seu salário hoje condiz com a sua qualidade e com a sua realidade de vida? A sua qualidade de vida condiz com o seu salário? Tá gastando mais ou tá gastando menos do que recebe? Tá planejando? Tá indo tudo para as contas? Está indo uma parte do salário para investimento, para o lazer, para uma reserva de emergência? Essas perguntas têm que ser feitas diariamente, porque senão os números nos engolem. Trate os números do mesmo jeito que os números tratam você. Eles não têm perdão e vocês, e eu me incluo nisso, nós não podemos ter perdão dos números. Até o próximo vídeo, até breve.